O tema que estaremos trabalhando na live de hoje é sobre inteligência emocional. Nós vamos começar a refletir acerca de uma pessoa bastante perfeccionista que tem um hábito de se irritar todas as vezes que não consegue fazer as coisas como ele gostaria. É uma pessoa que exige de si mesmo uma perfeição muito grande. E, devido a essa exigência de perfeição, o que acontece? Todas as vezes que surge alguma imperfeição, ele fica extremamente irritado e sai de um extremo e vai para outro extremo. Da exigência, ele vai para um processo de negligência, acreditando que não é capaz, que não consegue, que não dá conta, que faz tudo errado, que é um burro. Pessoas que trazem esse padrão, elas costumam realmente alternar como um pêndulo de um relógio. Uma hora estão na exigência de perfeição, exigindo delas mesmas e dos outros perfeição. Quando qualquer coisa sai errado, elas vão para o outro extremo, o extremo em que elas se sentem incapazes, se sentem burras, sente que não dão conta, não consegue fazer nada certo, por causa desse padrão de extrema exigência de perfeição, extremo processo no qual a pessoa não se acolhe como ela é e como ela está, com as suas limitações, com as suas deficiências e com o seu potencial de superação dessas limitações. O que acaba acontecendo? Uma excessiva cobrança de si mesmo, no qual a pessoa não usufrui da fluidez da vida. Ao contrário, em vez de sentir o fluxo da vida, ela comumente está o tempo todo irritada, com raiva das coisas que não acontecem como ela gostaria. É muito comum a pessoa entrar num processo de agressividade, tanto consigo mesma quanto com os outros. A pessoa pode extravasar, por exemplo, quebrando objetos. Uma vez tivemos um paciente que ele se irritava tanto que um dia ele deu um murro na parede, quebrando a mão em duas partes, dois dedos, ele acabou quebrando a mão. Enfim, é um processo relativamente comum que ocorre, e o que está faltando para uma pessoa que age assim? Está faltando exatamente aquilo que nós vamos refletir na noite de hoje, que é o processo de autoconhecimento. Autoconhecimento no qual a pessoa não se percebe dentro de um processo de inteligência emocional, para perceber as suas limitações e não se perturbar com as suas limitações. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje. Gostaria que você, quem desejar, pode fazer perguntas que nós estaremos respondendo. Nós estamos com os nossos no campo comentário, tanto no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Você pode fazer perguntas, caso não entenda qualquer reflexão que nós fizermos. Nós estaremos nesta live trabalhando o conteúdo desta obra, chamada Inteligência das Emoções. Foi a primeira obra de cunho científico que eu escrevi.
Ela foi publicada pela primeira vez em 2002 e trabalha a questão da inteligência emocional dentro da visão da que nós trabalhamos no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, que é a psicologia transpessoal com uma visão consciencial da vida. Para aqueles que nunca ouviram falar da psicologia transpessoal consciencial, a psicologia transpessoal, na verdade, é uma das forças da psicologia. Nós temos 4 grandes forças na psicologia: a psicanálise, o behaviorismo ou psicologia comportamental, a psicologia humanista e a psicologia transpessoal. A psicanálise, a mais conhecida, tem a ver com todo o trabalho feito por Sigmund Freud, o grande psiquiatra austríaco. A segunda força, a psicologia comportamental, desenvolvida por Skinner, baseado em experimentos. A psicologia humanista surgiu na década de 50, final dos anos 50 e início dos anos 60 nos Estados Unidos. Trabalha o ser humano já de uma forma um pouco mais profunda, buscando o lado humano do ser humano, não apenas o seu comportamento, mas indo em busca dos sentimentos, daquilo que o ser humano traz de melhor em si mesmo. E no final dos anos 60, surgiu nos Estados Unidos, a partir da psicologia humanista, a psicologia transpessoal. No primeiro momento foi chamada de transhumanista, além do humanismo, e depois o termo que ficou consagrado é transpessoal. Trans, além de, pessoal, além do pessoal. A psicologia transpessoal, ela aborda o ser humano de uma forma profunda, corpo, mente e espírito. Não apenas o comportamento, mas tudo aquilo que o ser humano traz enquanto essência divina que ele é. A psicologia transpessoal tem várias correntes de abordagem. No Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, nós desenvolvemos uma nova corrente da psicologia transpessoal, chamada de psicologia consciencial, que aborda o ser humano dentro dessa visão integral, corpo, mente e espírito, mas de uma forma um pouco mais direcionada às questões profundas do ser. Então, dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, nós vamos compartilhar uma tela do esquema de como funciona a visão de mundo, a visão de ser humano da psicologia transpessoal consciencial. Nós estamos compartilhando o esquema da visão da psicologia consciencial do psiquismo humano. Vocês estão observando no centro desse círculo a palavra ser essencial. O ser essencial é a essência divina que todos nós somos. Além do ser essencial, que é o núcleo do nosso psiquismo, o nosso lado mais profundo, nós temos o ego com a sua face evidente e a face mascarada. A face evidente é o lado do ego, onde todos os sentimentos negativos ficam acumulados. E a face mascarada, todas as vezes que nós, de alguma maneira, reprimimos ou negamos um sentimento negativo, nós criamos um sentimento pseudo-positivo da face mascarada do ego. Então, esse esquema nos ajuda a compreender
como funciona o psiquismo humano nas várias dificuldades que nós temos diante da vida. Então, como nós estávamos falando no início dessa pessoa que traz todo um processo de perfeccionismo, de exigência de perfeição, e que todas as vezes que as coisas não saem perfeitas quanto ele gostaria, a pessoa acaba entrando numa profunda irritabilidade quando é outra pessoa que comete algum erro, alguma limitação, alguma dificuldade do outro, ele se encoleriza em relação ao outro. Vejamos que tudo isso não é da essência divina que somos. Tudo isso são sentimentos, são emoções que estão na face evidente do ego. É bem evidenciado o processo da irritação, da cólera, de todo o processo de autoexigência dele, de todo o processo no qual ele se acha burro, incapaz, que ele não consegue dar conta de nada, que ele não é capaz de nada, que é o processo da negligência oposto à exigência no processo pendular. Então, o que vai acontecendo? A pessoa vai, nesse movimento, evidenciando uma série de sentimentos egóicos. Mas por que houve essa evidência de sentimentos egóicos? Porque houve uma tentativa de mascaramento. O perfeccionismo é uma das máscaras do ego. O perfeccionismo é um processo, na verdade, em que a pessoa tenta negar as suas imperfeições. Então, ela tenta negar as suas imperfeições e, ao negar as suas imperfeições, o que acontece? Ela, na verdade, ela acaba por evidenciar mais ainda as imperfeições. Por quê? Porque, em vez de sublimar, ressignificar as imperfeições, ela simplesmente mascara o processo, criando o culto à perfeição e não o processo de aperfeiçoamento. Porque todo ser humano é possível de realizar o seu aperfeiçoamento. Agora, nós trazemos ainda muitas imperfeições. Como nós trazemos ainda muitas imperfeições, não é num processo de culto à perfeição que nós vamos conseguir verdadeiramente realizar as ações que a vida nos convida. É no esforço de reconhecer que existem as imperfeições, mas que nós somos muito mais do que elas. Nós somos pessoas capazes de superar essas imperfeições. E como somos pessoas capazes de superar essas imperfeições, nós podemos, sim, no processo de autoconhecimento, trabalhar em função de perceber as imperfeições e gradualmente transformá-las em oportunidades de crescimento interior. Se nós simplesmente entrarmos num processo de negar as imperfeições, fazendo de conta que elas não existem, nós criamos as máscaras do ego. Reprimimos os sentimentos evidentes e criamos sentimentos mascarados, falsos. Né? Então, a pseudo-perfeição, que é o perfeccionismo, a pseudo-humildade, que é a pessoa que finge que é humilde. E assim nós podemos realizar todo um processo de desenvolver pseudo-virtudes ao invés das virtudes reais. Então, esse é um processo muito comum do ser humano e que gera grandes problemas, grandes conflitos, grandes dificuldades. Trabalhar em função da inteligência emocional
é fundamental para superar esses conflitos. Vamos buscar aqui temos uma participação do Bruno Silva, que diz o seguinte: sofro na vida emocional, não sei mais o que fazer. Complexo de inferioridade, ansiedade, estresse, nervosismo, raiva, mágoa, dificuldade em perdoar, isso está acabando comigo. Então, o problema do Bruno é um problema muito comum. A pessoa que traz determinadas limitações e que, se identificando com essas limitações, acaba por acontecer da vida dela ser ela se movimentar o tempo todo em torno dessas limitações. Então, o Bruno está dizendo que traz um complexo de inferioridade, de ansiedade, de estresse, de nervosismo, raiva, mágoa, dificuldade em perdoar. Vamos analisar, Bruno, tudo que você colocou aqui à luz da psicologia consciencial, trabalhando de forma inteligente emocionalmente. Então, a inteligência emocional é um processo ligado à nossa inteligência enquanto ser humano, que vai trabalhar aquilo que o criador da inteligência emocional, psicólogo americano Daniel Goleman, ele chamou de QE, de coeficiente emocional. Nós temos o QI, que é o coeficiente de inteligência, ligado à questão cognitiva, e o QE, que é o coeficiente emocional ligado à inteligência emocional. Então, me permita, Bruno, fazer todo o trabalho em torno da sua realidade para que fique bem claro, bem prático as nossas reflexões. Todo o processo começa no chamado autoconhecimento. A inteligência emocional tem como base o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o movimento no qual você faz um esforço de conhecer como você funciona. Então, quando o Bruno diz que sofre na vida emocional, tem um complexo de inferioridade, ansiedade, estresse, nervosismo, significa que você já tem um conhecimento sobre você mesmo, que é muito importante que você faça um trabalho de autoconhecimento acolhedor. Por quê? É muito comum as pessoas, ao perceberem as limitações que trazem, entrarem num processo de julgamento e de condenação de si mesmo, pelo fato de ter essas imperfeições. Julgarmos-nos e nos vermos como pessoas incapazes, inferiores, perturbadas, desequilibradas, não nos auxilia em nada. Ao contrário, só vai nos machucar. Então, o autoconhecimento é um processo no qual você tem um convite da vida de se perceber de uma forma amorosa, acolhedora. Nós chamamos isso de uma percepção acolhedora de si mesmo. Como que funciona essa percepção acolhedora de si mesmo? Ela tem como base 5 virtudes básicas: autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Então, Bruno,
e todos aqueles que estão nos assistindo. O processo de autoconhecimento deve ser algo bastante amoroso. O que significa isso? Você se ver como um ser em processo de evolução. Você se ver como um aprendiz da vida. O que é um aprendiz? O aprendiz aprende com seus acertos e com seus erros. Aliás, muito mais com os erros do que com os acertos. Porque um aprendiz que só acerta não é aprendiz, é mestre já. Na verdade, nós vamos aprender muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos inicialmente. Quando você se vê dessa forma amorosa, como um ser em evolução, que está na vida para aprender, para se tornar uma pessoa melhor, o que acontece? Você entra num movimento de aceitação de como você é e como você está. Então, tudo isso que você colocou, Bruno, e você colocou umas coisas aqui, vamos ler. Começou depois que percebi que minha mãe apoiava só meu irmão e falava coisas que me colocava para baixo. Depois disso, acabou. Eu era muito feliz e alegre antes. Então, vejamos. Todas as vezes que nós percebemos imperfeições em nós, o que acontece? Nós somos convidados a aceitarmos que temos imperfeições, mas que não somos pessoas que não somos capazes de superar essas imperfeições. Então, tudo que você colocou, a complexo de inferioridade, a ansiedade, o estresse, o nervosismo, a raiva, a mágoa, tudo isso e a dificuldade com a sua mãe, são processos que acontecem com você, mas você é muito mais do que isso. Então, isso é a essência do processo de autoconhecimento. Eu tenho limitações, mas eu não sou uma pessoa limitada. Isso é básico. Você perceber que, por mais que você tenha limitações, você não está preso a elas. Você tem todas as condições de superá-las gradualmente. Não de uma hora para outra, mas gradualmente. Então, isso faz parte do autoconhecimento amoroso e acolhedor de si mesmo, no qual você exercita o auto-amor, depois você exercita a autoaceitação, aceitando quem você é, um ser em evolução, trabalhando em função do seu aperfeiçoamento, mas ainda com muitas imperfeições. Então, como você está, ainda com bastante imperfeições. A partir da autoaceitação, você vai fazer uma pergunta para você mesmo. O que eu posso fazer para me libertar dessas limitações aqui? Porque, veja, tudo que você colocou na sua descrição aqui são limitações. Mas você é muito mais do que isso. Você tem toda a capacidade, todo o poder de superar tudo isso que você colocou. A mágoa, o complexo de inferioridade, da ansiedade, do estresse, do nervosismo, tudo isso é possível de ser superado. Então você se acolhe, aceita que existe isso, e aí você adentra na terceira virtude do autoacolhimento amoroso, que é a autoconfiança. A autoconfiança é a confiança de que você pode, você é capaz, você consegue, você merece se libertar de tudo isso. Tudo isso faz parte da sua vida, mas você é muito mais do que isso.
A partir do momento que você exercita a autoconfiança, você adentra a quarta virtude do autoacolhimento amoroso, que é a autovalorização. Valorizar-se por aquilo que você é, por aquilo que você é enquanto ser essencial, uma essência divina criada por Deus para a felicidade, para a harmonia, para o equilíbrio. E tem limitações, sim, mas você não é uma pessoa inferior por ter limitações. Quando você fala aqui do complexo de inferioridade, muitas vezes nós confundimos quem nós somos com como nós estamos. Tudo isso que você colocou na sua descrição sobre o que você sente sobre você mesmo, Bruno, é um processo no qual você se sente assim, você tem essas limitações, mas você é muito mais do que as suas limitações. Então, o seu valor é pelo ser que você é como um todo. Você é uma essência divina, de luz e de amor num processo de evolução. É assim que a psicologia consciencial vê o ser humano, com todo o seu potencial de crescimento, de evolução. Então, isso é o ser que você é. Agora, você está com essa série de limitações. O seu valor não é por causa das limitações, e sim pelo ser que você é. Então, quando você foca nesse todo, você tem condições de superar as suas limitações a partir desse acolhimento. E você chega na quinta virtude do autoacolhimento amoroso, que é o autorrespeito. O autorrespeito, o processo no qual você se respeita enquanto ser, num processo de evolução, você coloca limites na relação com os outros para ser respeitado por outras pessoas, e todo o processo de acolhimento amoroso cria um círculo virtuoso. Autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Esse círculo virtuoso, uma virtude vai impactar a próxima virtude, que vai ampliar a próxima virtude, que vai ampliar a seguinte, e assim por diante, formando um círculo virtuoso. Todo o processo de autoconhecimento deve ser sempre com base nesse autoacolhimento amoroso, no qual você se acolhe amorosamente. Porque quando você se acolhe amorosamente, você pode perceber qualquer coisa em você, porque você vai se ver de uma forma amorosa, fraterna, como um ser que tem jeito, que tem condições de superação. Muita gente foge do autoconhecimento, por quê? Porque tem um processo de simplesmente de se rejeitar pelo fato de trazer limitações em si. Então, a pessoa, ao perceber uma limitação, ela entra num processo de autojulgamento, de autocondenação por causa daquela limitação, de rejeição de si mesma, e aí ela foge do autoconhecimento. Exatamente por quê? Porque ela não quer entrar nesse processo de se julgar e se sentir culpada pelos seus erros. A inteligência emocional, dentro da visão da psicologia consciencial, ela tem como base o autoconhecimento, mas dentro desse modelo amoroso, do acolhimento amoroso, em que eu me percebo amorosamente, me acolho com todo amor e carinho,
e vou tomar providências para superar as limitações que eu tenho. Então, se eu tenho determinadas limitações, como mágoa, agora nós temos a participação da Luana Vale, que fala sobre ansiedade, também um sentimento muito comum. Se eu tenho limitações X, o que acontece? É muito importante que eu me acolha com aquela limitação. Eu tenho isso, mas eu sou muito mais do que isso. Você vai aprender a se desidentificar dos sentimentos negativos que tem, com base no ser essencial que você é, conforme nós colocamos no início da live, no esquema do funcionamento do psiquismo humano dentro da visão da psicologia consciencial. Então, nós somos uma essência divina e temos um ego, que tem duas faces, a evidente e a face mascarada. Então, no processo do autoconhecimento, a pessoa vai, a partir do autoconhecimento, que deve ser com base nas 5 virtudes do autoacolhimento amoroso, ela vai adentrar um novo movimento, que é o autodomínio. O que significa autodomínio? Autodomínio é você dominar as suas emoções. Então, se nós temos emoções negativas, nós somos convidados a dominar essas emoções. Como que funciona isso? Você tem a emoção negativa, seja uma ansiedade, seja uma mágoa, uma irritação, qualquer processo nesse sentido, o que você vai ser convidado a fazer? Você vai entrar no movimento de se desidentificar daquilo. Então, o autodomínio é um processo de desidentificação dos nossos sentimentos negativos. Eu sou um ser essencial, tenho um ego, e devido às minhas questões de imperfeições que eu trago no meu ego, o que acontece? Eu tenho dificuldades como ansiedade, como nós temos aqui também a Rafaela, que acabou de entrar e está falando que tem a ansiedade e depressão, e ela faz uma pergunta se eu sou psiquiatra. Eu sou psicoterapeuta, eu sou médico com formação em psiquiatria, mas eu atuo com psicoterapia e medicina homeopática, porque eu sou médico homeopata também. Eu não trabalho com psicotrópico, eu trabalho eminentemente com psicoterapia. A psicoterapia consciencial dentro da visão da psicologia transpessoal. Na nossa página do Instituto Plenitude Humana, você tem vários artigos nossos, vídeos, abordando esse ramo da psicologia. Então, voltando à questão do autodomínio. Então, a partir do momento que eu me conheço, então vamos pegar aqui uma emoção que já foi colocada por 2 pessoas, a ansiedade. Então, se eu me percebo com ansiedade, como será o processo de autodomínio? O autodomínio da ansiedade não é um processo de negação da ansiedade, porque é muito comum as pessoas negarem o sentimento negativo, querer fazer com que o sentimento negativo seja suprimido da vida dela. Não funciona assim. Quando nós reprimimos um sentimento negativo, nós criamos um pseudo positivo, nós criamos uma máscara do nosso ego e não um processo verdadeiro de transformação. Então, é necessário que a pessoa primeiro se acolha. Eu tenho ansiedade, mas eu sou mais do que essa ansiedade. Como eu sou mais que essa ansiedade, o que eu posso fazer para me libertar dessa ansiedade? Então, vejamos que a ansiedade, de uma forma bem resumida, é um processo no qual a pessoa ela fica focada
em duas questões básicas que geram ansiedade: o tempo e as coisas externas. A pessoa quer ter o controle do tempo, especialmente o tempo futuro, mas muito centrado também no passado, projetando situações do passado no futuro, e também ligado a controlar o mundo externo. O que as pessoas sentem, o que as pessoas fazem, o que acontece ao seu redor. E todas as vezes que nós entramos num processo de querer controlar as coisas externas e o tempo, nós chamamos isso em psicologia consciencial de ilusão de controle. Então a pessoa entra numa ilusão de que é capaz de controlar o tempo, de controlar as coisas que os outros pensam, que os outros fazem. E, como isso é incontrolável, o que vai acontecer é a pessoa entrar num descontrole emocional que nós chamamos de ansiedade. Então, a ansiedade, a pessoa fica o tempo todo focada no que vai ser, no que vai acontecer, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, será que vai acontecer isso? O que vai ser de mim? Como que vai ser tal coisa? Será que fulano vai aceitar isso? Então, o tempo todo a pessoa focada nas questões externas e nas questões de tentativa de controle dos outros e das coisas do mundo. Não vai funcionar. O que vai funcionar é o chamado autodomínio. Então, a pessoa ansiosa, por exemplo, ela deve ser convidada a mergulhar dentro de si mesma para focada no tempo presente, porque o único tempo possível de ser vivido é o tempo presente, aqui e agora. A única pessoa que você tem domínio sobre as escolhas é você. Você tem domínio sobre as suas escolhas, sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente. Isso você tem condições de fazer escolhas e ter domínio sobre isso. Por que nós chamamos de autodomínio e não de autocontrole? Autodomínio é muito mais do que autocontrole. Autocontrole é um processo superficial, ligado ao comportamento do ser. E autodomínio é um processo ligado a um movimento mais profundo do ser com relação a ele mesmo, não apenas de comportamentos externos. Então, por isso, na inteligência emocional, nós falamos de autoconhecimento e de autodomínio. Então, quando a pessoa ansiosa ela começa a fazer o esforço de autodomínio, ela vai fazer um esforço para centrar no tempo presente, no aqui e agora, e em todo esforço que ela pode fazer para realizar as ações que dizem respeito a ela mesma no aqui e agora, sem tentativa de controlar o ambiente externo, o que os outros pensam, o que os outros sentem. É claro que não é um processo simplista. Se libertar da ansiedade, inclusive estou escrevendo um livro sobre o assunto, como se libertar da ansiedade, no futuro curso que nós vamos ministrar, é um processo que é perfeitamente possível, não é simplista, mas todo um trabalho para você educar a sua mente para focar no aqui e agora. Deve ser feito. Então, esse é o processo ligado ao autoconhecimento e o autodomínio. O domínio de si mesmo, o domínio das suas ações, daquilo que você quer para a sua vida. Então, a partir do momento que
a pessoa vai trabalhando em função desse movimento de autodomínio, o que vai acontecer? Ela vai focando dentro da essência divina que é, desenvolvendo as virtudes. No caso da ansiedade, desenvolvimento da serenidade e outras virtudes fundamentais. No caso da mágoa, o desenvolvimento do perdão. No caso do Bruno, que colocou na questão da relação com a mãe, trabalhar a criança interna ferida é muito importante no processo de autoconhecimento e de autodomínio. Então, todo um processo no qual a pessoa se conhece, mas ela não se acomoda naquilo que conhece. Ela faz um esforço de autoconhecimento e de autodomínio. O terceiro processo ligado à questão da inteligência emocional é a automotivação. O que é automotivação? É você se motivar para fazer os esforços de se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, você se conhece, você vai trabalhando no seu autodomínio e se motivando pelos resultados que você vai obtendo a partir do momento que você vai desenvolvendo esse esforço de autoconhecimento, de autotransformação, você vai se motivando cada vez mais para se aproximar dos resultados que você quer em relação à sua vida. Nós temos muitas dificuldades com relação à motivação, porque a grande maioria das pessoas se movimentam naquilo que nós chamamos da psicologia consciencial de impulso de afastamento. O que é o impulso de afastamento? O impulso de afastamento é um processo em que nós tentamos nos afastar daquilo que nos gera dor, que nos gera sofrimento, que nos gera limitações, dificuldades. Então, todas as vezes que nós tentamos nos afastar dos problemas, na verdade, nós nos afastamos também das soluções do problema. Ninguém consegue se afastar de problemas íntimos, de problemas que traz dentro de si. Então, a forma de nós nos libertarmos é nos motivando para aproximarmos das soluções dos nossos problemas. Por isso que a inteligência emocional tem um núcleo que é chamado de inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo, formada desses três movimentos: autoconhecimento, autodomínio, automotivação. Eu me conheço, percebo as limitações que eu trago, que eu tenho. Depois, eu faço um esforço para me dominar, fazendo a desidentificação daquilo que eu tenho, das limitações que tenho, para me sentir capacitado de superar essas limitações. Então, eu tenho limitações, mas eu não sou uma pessoa limitada. Como eu tenho limitações, mas não sou uma pessoa limitada, eu posso fazer todos os esforços para domar as minhas limitações, as dificuldades que eu trago dentro de mim. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Todo um movimento de autodomínio, sabendo gradualmente que o processo de mudança, de transformação, ele é algo gradativo, que não vai acontecer de uma hora para outra. E aí eu vou me motivar cada vez mais para esse esforço de autodomínio, melhorando o meu conhecimento sobre mim mesmo, porque eu paro de fugir de mim mesmo por causa do autoacolhimento amoroso, com as 5 virtudes que nós falamos inicialmente, repetindo: autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito.
Sem o exercício dessas 5 virtudes, você não consegue realizar o processo de autoconhecimento. Você tende a fugir do seu autoconhecimento. Então, quando você se acolhe, você pode conhecer qualquer coisa dentro de você, porque você vai se acolher amorosamente, com base no ser que você é, no processo de evolução, no processo de autotransformação, e gradualmente trabalhar em função da superação das limitações que você traz dentro de si. A partir daí, o que você vai fazer? Todo um movimento para se dominar, percebendo as limitações e trabalhando com elas. E aí tem a psicologia consciencial, tem várias técnicas, várias orientações a ser feitas. Nós sugerimos que as pessoas que estão nos conhecendo pela primeira vez acessem as redes sociais, o YouTube, temos vários vídeos, e somos também com essa semana está acontecendo a Semana Liberte-se da Depressão, em que nós estamos oferecendo um mini curso gratuito. Basta entrar no nosso site plenitude.com.br e você se cadastra e faz esse curso gratuitamente. Então, nós temos no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana uma série de orientações para que a pessoa possa trabalhar no autodomínio. A automotivação é o foco no positivo, naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Comumente, nós ficamos no impulso de afastamento focados naquilo que nós não queremos. E o objetivo da vida é você focar naquilo que você quer para se libertar das limitações que você traz em si mesmo. A inteligência emocional ainda tem 2 outros requisitos que estão ligados à inteligência interpessoal, eu com os outros. A inteligência interpessoal, ela necessita dos 3 níveis de inteligência intrapessoal: autoconhecimento, autodomínio e automotivação. E a partir desses 3, nós adentramos no 4º movimento da inteligência emocional, que é empatia. Empatia é quando você sente uma aproximação com outro ser humano que traz limitações, assim como você traz, que traz todo um desejo de mudança, de melhoria, de crescimento. Todo ser humano almeja evoluir, crescer. Então, a empatia é esse sentimento que faz com que você não apenas se acolha no acolhimento amoroso, mas também você acolhe o outro, você ofereça o melhor que você pode para o outro, sem julgar, sem condenar, diferente da pessoa que nós colocamos da história no início dessa live, que todas as vezes que outras pessoas erram, a pessoa julga, condena, fica muito agressiva com as outras pessoas. E a partir da empatia, nós temos as aptidões sociais. As aptidões sociais são todas as aptidões que nós temos relacionadas ao relacionamento interpessoal. Então, a capacidade de trabalhar em equipe, a liderança, a capacidade de administrar conflitos no relacionamento, a capacidade de vinculação aos outros, são aptidões sociais muito importantes, principalmente no relacionamento interpessoal, no ambiente familiar, no trabalho profissional. As pesquisas com inteligência emocional já demonstraram que, mesmo que a pessoa não tenha um QI tão avantajado, que não tenha um QI grande, mas se ela tiver inteligência emocional na relação com outras pessoas, aptidões sociais, ela consegue galgar postos de trabalhos com muito mais eficiência até do que as pessoas mais inteligentes cognitivamente. As pesquisas do Daniel Goleman demonstram isso.
Então, recapitulando tudo que nós falamos até agora, todo o processo da inteligência emocional vai envolver tanto um esforço de você com você mesmo, melhorando você a partir do autoconhecimento, você se acolhendo como você é e como você está. Esse acolhimento deve ser amoroso, com base em 5 virtudes básicas: autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. A partir desse esforço, você adentra no processo de autodomínio, que é um movimento no qual você não vai ficar fixado nas suas imperfeições. Você vai reconhecer que existem imperfeições, mas que você é muito mais que essas imperfeições. Então, você se desidentifica das imperfeições para trabalhar no seu autoaperfeiçoamento. Então, o autodomínio é o processo de aperfeiçoamento gradativo. Você se acolhe como você está, mas com base em quem você é, você faz o esforço de transformação gradual. Eu sou uma pessoa digna, capaz de superar as minhas limitações, capaz de realmente viver uma vida cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmonizada, cada vez melhor. Então, a partir do momento que você adentra desse movimento de autodomínio, você entra no terceiro nível, que é da automotivação. Você vai se motivando cada vez mais para uma vida mais equilibrada. E quanto mais resultados positivos você obtém, mais você realiza esforços, porque os resultados positivos criam um feedback positivo, gerando um círculo virtuoso também, em que você se conhece, você faz esforços de autodomínio, se desidentificando das suas limitações, transformando as limitações em oportunidades de aprendizado, de crescimento interior. Quanto mais você faz isso, mais você obtém resultados positivos. Quanto mais resultados positivos, mais você faz esforços de autoconhecimento, com base em leituras de livros edificantes, de cursos de autoconhecimento que você faça para se tornar uma pessoa melhor. E aí o que vai acontecer? Todas as limitações que você traz, as dificuldades que você tem, vão sendo superadas gradualmente. Então, aquilo que as pessoas que estão nos assistindo colocaram como limitações, o que acontece? Você tem essas limitações e sabe que você tem todas as condições de superá-las. Então, você vai fazendo nesse movimento cada vez maior de autossuperação, transformando-se numa pessoa melhor. É claro que isso tudo tem como base esses 3 níveis de inteligência emocional, mas é um trabalho constante que você faz com você mesmo no processo de melhoria. Quando você trabalha nesse nível intrapessoal, você acaba por também gerar uma inteligência interpessoal. Você consegue acolher as pessoas como elas são, como elas estão, e melhorar a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de trabalhar em equipe. Tudo isso vai se melhorando e você vai se tornando um ser mais completo. Vamos ver, nós temos mais algumas perguntas aqui. A Estela pergunta: a técnica PARD é uma das técnicas? Sim, é uma das técnicas que nós desenvolvemos no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. Numa live próxima, nós podemos falar dessa técnica. No curso que nós estamos oferecendo gratuitamente, do Liberte da Depressão, o terceiro vídeo é sobre a técnica PARD. Quem quiser saber, é uma técnica que envolve 5 habilidades: percepção, aceitação, reflexão, decisão
e ação, ação de autotransformação. No terceiro vídeo do mini curso Liberte-se da Depressão, nós ensinamos essa técnica que a Estela está perguntando aqui. A outra pergunta da Estela: o curso Medita e Viva Melhor também é grátis? Não, o curso Medita e Viva Melhor está um preço bem especial, está por R$ 197 na plataforma Eduz. Ele é grátis para quem faz o curso Como se Libertar da Depressão, recebe o curso Medita e Viva Melhor de graça, como bônus. O Sandro Mesquita pergunta: por que o autodomínio sem conseguir estar focado ou conseguir concentrar-me tem sido difícil? Porque o processo de autodomínio, Sandro, é um processo no qual você toma consciência do processo que vive e se desidentifica dele. A concentração é necessária no sentido de que é necessário que você tenha atenção no que você está fazendo. Todo o processo de autodomínio é um processo ligado ao exercício de virtudes, que tanto a psicologia transpessoal quanto a psicologia positiva têm trabalhado, e o exercício das virtudes é sempre um exercício de autoconsciência. Não é possível ter autodomínio simplesmente percebendo a nossa realidade sem nos concentrar naquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, todo o movimento de desenvolvimento de virtudes é um processo de autonomia da nossa consciência, perfeitamente possível de ser realizado. Tá? Desidentificar é importante, sim, desidentificar daquilo. Eu sou uma pessoa potencialmente equilibrada. Tenho alguns desequilíbrios. Aí a pessoa vai se perguntar: que eu posso realizar, que ações eu posso realizar para superar esses desequilíbrios, para superar essas limitações. Mas eu sou uma pessoa que traz um potencial de superação de todas as limitações que eu tenho, todos os sentimentos desequilibrados, todas as emoções negativas. Nós trazemos, sim, o potencial. E é o ser inteligente, é o ser que, diante de tudo isso, faz esforços para transformar as suas limitações. O nosso tempo está quase concluindo. O Instagram, depois de 1 hora, ele corta a transmissão. Nós vamos, então, concluindo. Agradecemos a presença daqueles que assistiram essa live ao vivo. Estaremos aqui toda semana, nesse horário, às quartas-feiras, das 20 às 21 horas de horário de Brasília, 19 às 20 de Cuiabá, onde nós estamos falando. E tem o horário também às segundas-feiras, no horário de Brasília, do meio-dia à 1 da tarde. Teremos essas lives todas as semanas, na segunda e na quarta-feira, com temas diferentes em cada uma delas. E você, se quiser participar, pode mandar para nós perguntas que nós estaremos respondendo nesses encontros semanais. Pode mandar sugestões de temas que nós teremos prazer de atender as suas indagações, as suas sugestões. Muita paz para todos e até a próxima segunda-feira.